Olá, um bom dia para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, sabadão, 11 de abril de 2015. No ar, mais uma edição do nosso Esporte em Questão que, claro, trata os principais assuntos esportivos aqui da nossa cidade, da nossa região, do estado, do Brasil, enfim. É esporte, a gente está falando aqui na TV Primavera, todas as manhãs de sábado, entre 10 e 11 da manhã. Você confere tudo, mas tudo resumidamente, do mundo esportivo. Claro que o nosso carro-chefe é o Criciúma e essa semana, ó, tem bastante coisa pra gente falar do Criciúma, rapaz. Criciúma aqui perdeu mais uma, novidade, né? Pro Internacional de Lages, aliás, o Criciúma perdeu a terceira pro Inter de Lages. O Leão Baio deitou e rolou em cima do Criciúma nesse ano no Campeonato Catarinense. Foram 2 partidas em Lages e 1 partida em Criciúma, só deu Inter. Aliás, se juntarmos os resultados de todos os jogos envolvendo o Internacional de Lages e Criciúma, rapaz, deu, deixa eu ver aqui, ó, 3, 4, 5, 7-1 para o Internacional. Foi uma lavada, Marcelinho Paraíba, Reinaldo, todo mundo fez gol em cima do Criciúma, Valdo Bacabal. Ou seja, vamos falar de mais uma derrota do Criciúma, lá em Lages, o Criciúma que deu vexame total no hexagonal final, mas era o projeto apresentado aí pela diretoria Carvoeira de fazer testes com alguns jogadores da base. Era um risco, todo mundo sabia que o Criciúma ia correr, não foi bem no hexagonal, não ganhou nenhuma ainda, tem mais 2 jogos, amanhã joga com o Metropolitano e na próxima rodada enfrenta a Chapecoense e o Criciúma se despede do Campeonato Estadual. Só que não foi só isso não que aconteceu com o Criciúma, nós tivemos a entrevista do presidente Antenor Angeloni, foi na quinta-feira, o mandatário do Criciúma, Antenor Angeloni, convocou a imprensa no seu escritório, que é o escritório da sua empresa, localizado no bairro Nossa Senhora da Salete, e ó, deu algumas declarações polêmicas, uma delas dizendo que os 3 jogadores do Criciúma que estão convocados para a seleção sub-20 não tem bola para estar na seleção, mas se o pessoal da seleção acha, melhor para o Criciúma. Esse é o Antenor Angeloni, que também já deu uma prévia. Olha, hoje à noite, no caso quinta, deve ser anunciado o nome do novo treinador. Falou-se muito em Geninho, falou-se muito em Petkovic, e o Criciúma acabou mais uma vez, apostando num nome não tão conhecido assim no cenário nacional, que é o nome do Moacir Júnior, que recentemente trabalhou no Náutico Capibaribe, lá do Recife, e fez um bom trabalho ano passado dirigindo o América Mineiro. Aliás, bateu na trave com o América Mineiro para subir para a primeira divisão. O América Mineiro que, problemas internos, né, administrativos, fez com que o América escalasse um jogador irregular. O América chegou a perder 18 pontos, mas depois recorreu e recuperou alguns pontos, perdeu 6 pontos e em virtude desses pontos o América não subiu. E o técnico do América na ocasião era o Moacir Júnior. Então vamos falar também da nova contratação, o novo técnico do Criciúma, Moacir Júnior, que deverá chegar na cidade nos próximos dias para montar o time para o Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Catarinense também vamos falar do Figueirense e do Joinville, que devem ser os 2 finalistas da competição. No quadrangular do desespero, o quadrangular da morte, o Avaí praticamente escapou, aliás, hoje deve fazer um jogo de compadre lá contra o Atlético de Birama, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos falar também de Taça Libertadores da América, vamos falar de Fórmula 1, teve treino classificatório para o Grande Prêmio da China nessa madrugada, às 3 da manhã, e o Felipe Massa meteu a Williams numa boa classificação, enfim. Tudo isso e muito mais a partir de agora, sendo detalhado minuciosamente no Esporte em Questão, aqui na TV Primavera, que já está no ar. Bom dia, seja bem-vindo, pode rodar a vinheta. Legal, Esporte em Questão, todo mundo sabe, né? Todo sábado um convidado, eu convido sempre um parceiro para estar aqui. E hoje meu convidado, parceiraço, Joel Bernardo, Rádio Marconi. Bom dia, brother? Tudo bem, Bebel? Como é que tá? Gostei da camisa, hein, rapaz? Olha lá. Gostei da sua também. Uniforme da TV Primavera, mais uma vez. A minha tem uma listra laranjada aqui, ó. E aí, tudo bom? Tudo bem, bom dia, os amigos da TV Primavera. Prazer é meu, sempre importante falar de futebol, falar especialmente do Criciúma. Estamos aí, obrigado pelo convite. Legal, mas antes de falar de futebol, falar um pouquinho dessa carreira aí, cara. Como é que é ser narrador esportivo? Aliás, eu sempre digo, e uma vez eu fui num curso de radialistas, né? Foi realizado em Lages, um radialista de São Paulo, ele falou, olha, se tem alguma coisa, vocês querem investir no rádio, vocês que são comunicadores, invistam na carreira
de narrador esportivo, porque não tem uma renovação. Você vê lá no Rio de Janeiro, tá o Pinido, tá o Zé Carlos Araújo, no Rio Grande do Sul tá os velhos de guerra ainda, mas enfim, você foi a mais nova revelação aí, um jovem narrador esportivo, cara. E agora em março, eu completei 15 anos fazendo futebol no rádio. Eu comecei na Rádio Ulha Negra, na antiga Rádio Ulha Negra, né? Com outra administração. Depois passei para a Rádio Difusora, de Sara, e agora estou na Rádio Marconi de Uruçanga. Fiz 2 anos em Florianópolis, na Band FM, que foi muito legal, porque era um projeto diferente, colocando humor no futebol. Semelhante que vocês faziam, você com o Bar da Transamérica um tempo atrás. Uhum. Mas narrar futebol no rádio é importante, não deixa ninguém rico. Aliás, o rádio não deixa ninguém rico, né? Quem leva dinheiro no rádio é quem vende. Né? O locutor que vende se dá muito bem. Mas é 15 anos como radialista. Tu não tem essa habilidade para vender? Não. Ajudo na situação de microfone, agora vender... Eu também sou um desastre para vender. E morreria de fome, eu acho, para vender. Mas, Bebel, 15 anos fazendo futebol, e eu brinco no Facebook com os meus concorrentes que eu tenho orgulho de narrar os jogos do time do meu coração. Porque cristiumense que sou, tenho Jair antes de narrar futebol na arquibancada, acompanhar os jogos. E naquela época eu prestava muito mais atenção nas transmissões do pessoal na cabine do que a bola rolando. Como é que surgiu essa vontade de ser narrador? Foi naturalmente. Foi quando acompanhei muitos jogos do Criciúma, naquela época... Nasci em 86, meu pai levava ao estádio, e eu prestava mais atenção na transmissão. Eu tenho uma referência, e hoje é meu amigo, e concorri inclusive com ele no prêmio de melhor narrador do estado em 2013, que era o Salles Júnior. Opa! Quando o Salles estava hoje o Salles está na CBN, né? Na CBN. Na época ele estava na Rádio Dourado, você lembra, né? Lembro, E claro. eu acompanhava muito. Fui sonoplasta do Mário. Isso, e eu estava acompanhando... Do Mário não, do Salles, desculpa. Do Salles. O Mário que também é outro extraordinário narrador. Então eu acompanhei muito esse tempo do Salles da Rádio Dourado. Hoje ele está na CBN e eu brincava com ele, porque até no passado eu concorria com ele lá em Floripa, ele na CBN e eu na Band. E em 2013 eu fiquei muito feliz quando no prêmio da AKR estava eu, ele e um colega de Chapecó, que eu não lembro o nome agora. Não era o Ivan, não? Não, acho que era Rodrigo alguma coisa, mas eu não lembro. E aí, concorrendo ao melhor narrador do estado, e ele ganhou, a concorrência é forte. Mas foi uma referência para mim. Como o próprio Mário, que também... E eu tive o prazer eu já tive algumas realizações do rádio. Conheci boa parte do Brasil em função do rádio, especialmente na época que eu estava na Rádio Difusora. E o Mário Lima foi meu comentarista 7 jogos. Eu lembro, num período que o Nassif teve que se ausentar. Isso, o Nassif teve que se ausentar, o Nassif era o nosso comentarista e o Mário comentou comigo. E desses 7 jogos me ensinou muita coisa, tenho certeza. Então é legal, bacana, você conhece muita gente, você conhece muitos lugares. Hoje menos, que hoje a gente transmite mais, quando os jogos são fora, mais do estúdio, pela televisão. Mas é isso aí, sou radialista, registrado por convicção e por profissão. Gosto muito do rádio. O que é mais difícil de você narrar jogo? Do futebol ou qualquer... Futebol, rádio, sei lá. No futebol, olha, eu já transmiti jogos abertos, já transmiti muita coisa. Eu transmiti até uma corrida de Fórmula 1 pela Difusora uma vez, o Grande Prêmio do Brasil, do estúdio. Mas no futebol, olha, é mais a situação onde você está, viu? Eu já transmiti jogo na Bahia, por exemplo, na arquibancada, sentado do meu lado, o torcedor do Bahia, o jogo foi em Feira de Santana. Ah, sei. Então, a questão... No estádio do Fluminense, Isso, né? Exatamente. Então, e hoje, infelizmente, as pessoas falam muito, hoje tem rádio que não viaja mais. Mas não é pela questão econômica apenas. É que eu, pelo menos, em alguns casos, prefiro narrar do estúdio do que no estádio. Por quê, João? Não, porque você tem muito problema de linha, você não tem mais assistência, você chega no estádio, o jogo é às 4, você sabe como é que é, chega lá meio-dia, para ser atendido só às 3 da tarde. Então tem todo esse estresse. E vocês não podem narrar o jogo, você não pode brigar com a esposa e transmitir o jogo. Você não transmite, você fica nervoso, você não pode transmitir. Então é muito complicado. É por isso que é importante você ter uma equipe legal, você ter parceiros da equipe, que você transmite o jogo, querendo ou não, especialmente o narrador, fica 3 ou 4 horas no ar, né? Porque o jogo começa às 4, você abre a jornada às 3. E tem algum cuidado com a garganta? Alguma coisa assim? Eu costumo ter sim. Eu tenho alguns exercícios vocais, acompanhamento de fonoaudiólogo, mas assim, nos últimos 2 anos, enquanto a maioria dos meus colegas transmitiu 1 ou 2, em função de eu trabalhar em 2 emissoras, eu estava transmitindo 4 jogos por semana. Transmiti o Criciúma aqui, né? E a dupla da capital. E Figueirense e Avaí. Então era 2 jogos lá e 2 jogos aqui. Então, necessariamente, eu tinha que ter cuidados e tal, nebulização, que faz bem para a voz. Porque sabe que negócio de garganta tem muito mito, né? Chá disso, chá daquilo, porém, cientificamente, a única coisa
dita pelos médicos que te ajuda é o vapor da nebulização. Isso, a nebulização. Então teve gente que já me viu na cabine com um aparelhinho 15 Achava minutos. que estava com asma. Nossa, o que está acontecendo? Mas eu já fiz em função da exceção de número de transmissão. Mas é basicamente muita água. Quem trabalha comigo sabe que durante o jogo são 2 litros de água no mínimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse projeto da Marconi é muito legal. Inclusive, legal. eu quero que você fale daqui a pouco da Marconi. Mas amanhã, por exemplo. Amanhã é um jogo que o Criciúma e o Metropolitano, coitados. O máximo que eles vão fazer é tentar tirar algum proveito para testar algum jogador, né, para a sequência da temporada. O Metrô com a Série D e o Criciúma com a Série B. Como é que um narrador encontra motivação para contar a história de um jogo que não vale absolutamente nada? Ontem, no treino, assisti o treino do Heriberto Wilson, tinha torcedores que estavam comigo do lado. Que motivação tem o Luizinho para treinar o time sabendo que já está fora? Os jogadores sabendo que não vale nada. Eu falo, você é igual a minha, né? Igual a nossa, no sentido de equipe. É difícil, não é fácil. Não dá para esconder que eu vou transmitir o jogo de amanhã como se fosse um jogo... A final de Copa do Mundo. Porque não é. Inclusive, esse jogo de quarta-feira agora, os 10 do segundo tempo, eu já baixei a intensidade de quarta-feira, na derrota para o Inter. Ah, lá em Lages. Lá em Lages. Então, já tu foi a Lages? Não, transmiti do estúdio. Então é o seguinte, apesar que lá na outra vez a gente foi lá e é um estádio muito bom, ótimo de se trabalhar. Só que é o seguinte, é um jogo de amanhã, é um jogo que você não tem que transmitir pela questão profissional. Não importa se tem 1 ou 1000 te ouvindo, você tem que dar a mesma qualidade. Mas não tenha dúvida que não é aquela situação. Isso é natural do ser humano, né, Bebel? Não é uma questão profissional. Se o jogo ajudar... Né, é um jogo legal. Vai, porque tem gente que diz assim, poxa, eu estava te ouvindo... E assistindo, muita gente faz isso, né? Eu também, como ouvinte, faço isso. O que é vindo assim? Ligar na TV? Ligar na TV, mas tiro o volume da televisão e ouço do rádio. Na transmissão o jogo estava muito bom, mas na verdade é que tu tenta, eu como narrador, eu preciso fazer com que o ouvinte, mesmo que o jogo esteja uma pelada, não resolva trocar de rádio para ver se o outro narrador estava, ou vai ligar a televisão. O comentarista não, que no meu caso é o China, que já esteve aqui no programa, né? Já, sim. O China ele pode ser mais realista, ou seja, a figura do comentarista está aí para isso, para criticar. Eu não, dificilmente quem me ouve vai dizer que vai me ouvir dizer que aquele cara está jogando mal. Eu não vou mentir. Você narra. Mas eu tenho que narrar, porque a minha obrigação como narrador é deixar a jornada lá em cima e fazer com que quem está me ouvindo, independente da emissora, não é? A obrigação do narrador é isso, é fazer com que não caia, que a bola não caia. Porque se daqui a pouco eu dizer que jogo que jogo ruim, que coisa complicada, o cara vai trocar, vai ver televisão, vai ler um jornal, vai conversar com quem está do lado e vai largar o rádio. Vai largar o rádio. E o projeto da Marconi, cara? A Rádio Marconi vai para 65 anos agora. Uma das mais tradicionais, né? Tradicionais, é uma rádio popular, tem o seu espaço, especialmente no Uruçanga, pé da Serra. Apesar que o prédio é em Uruçanga, mas a linha editorial dela é extremamente regional. Faço futebol há muitos anos já. Eu fui para lá em 2013, num convite do Enio Bis, que é o nosso chefe de esportes. Tem o Enio Bis, tem o Heraldo Luiz, tem o Rafael Niero, tem o China, já passaram vários profissionais. Todos os jogos do Criciúma nós transmitimos em qualquer lugar do Brasil. Evidentemente que a maioria deles do estúdio, essas questões que eu relatei. AM 780, mas é uma rádio popular, de Geraldo Custódio, Bicudo, Show, é uma rádio de programas populares. Comandada pelo André Nicro, gerente. Enfim, eu estou muito feliz. O André é filho do Jurubeba? Isso, filho do Jurubeba. Que legal, rapaz. E o Enio comanda a programação e o esporte. Mas eu estou muito feliz, gostei muito da nossa chegada lá. O China veio com a gente ano passado. E amanhã não temos a mesma quantidade de horas como Difusor, Eldorado e tal. Até porque o nosso público é mais do jogo. Gosta de ligar o rádio próximo do jogo, terminou o jogo, quer saber o resultado, deu. Então nós abrimos geralmente 1 hora antes, fechamos meia hora depois das coletivas e fechou. Mas convido para quem não acompanhou, pode nos ouvir pela internet. Amanhã que horas abre a jornada? 5 da tarde. 5 da tarde. Começo para a jornada e 6 horas eu entro com a jornada esportiva. AM? 780. Deve ter algum link na internet, obviamente. Radiomarconi.net ou nesses aplicativos de celular, dá para acompanhar legal. Vamos trabalhar? Vamos lá. Vamos lá então, começando com o campeonato estadual, rapaz. Eu tenho imagens aqui deixa eu ver, classificação do hexagonal. Joga para mim, Juninho, classificação do hexagonal. Aí, Joel, Joinville 19, Figueirense 18. Esses dois, para mim, são os dois que vão decidir o título. Tem a Chapecoense com 12, mas vai precisar de uma combinação de resultados incrível. Eu acho que
Está definida a situação. Na final, sim. Joinville e Figueirense, eu acredito. Apesar que a Chapecoense me surpreendeu. Eu apostava lá no começo... Surpreendeu negativamente. Negativamente. Inclusive, no começo do hexagonal, eu cravava a Chapecoense. Caí do cavalo. E aí, cara, vamos botar de cabeça para baixo essa tabela? Lá embaixo, o Metropolitano, 4 pontos e Criciúma 2. Seria exagero da minha parte dizer que vale uma vitória amanhã em cima do Metropolitano para não fechar o hexagonal na lanterninha? Não é exagero não. Vale sim. Vale, Bebel. Porque você acha que é a primeira vez na história, né? E por mais que a gente já admitiu e já viu que o campeonato esse ano foi uma tragédia dentro de campo, mas o Criciúma não pode. O Criciúma tem que encarar o jogo de amanhã diferente do que a torcida e o que eu falei agora, dessa questão de relaxamento e tal. O Criciúma não, ele tem, não vou dizer nem obrigação, mas de onde vai tirar essa ansiedade, vai tirar essa questão positiva? Não sei, é um trabalho do Luizinho. E eu acho que o Criciúma tem que ganhar não só o jogo de amanhã, mas também o jogo do Chapecoense. Acho difícil. Como é que vai ganhar em Chapecó? Não, porque eu acho que a Chapecoense vai chegar também vai vai no popular largar. Mas o Criciúma tem que ganhar. O Criciúma não pode passar o campeonato inteiro sem ganhar nada no hexagonal. Por mais que... Na verdade é o seguinte, se ganhar domingo, ganhou, o torcedor pega e vai embora. Agora, se perder, vai ser aquela confusão de novo. Então, mas para você ganhar, nem que seja uma vitória pobre, para você ganhar. Não pode passar o campeonato todo assim. Apesar que quinta-feira, no jogo do Figueirense e Metropolitano, gostei muito do Metropolitano. Acho que vai ser difícil. Já ganhou aqui, inclusive, esse ano. Ganhou. Deixa eu te fazer uma pergunta, Joel. Obviamente que ninguém esperava que o Criciúma, nesse projeto, iria disputar o título. Sim. Classificou para o hexagonal, tudo bem. Mas você esperava uma campanha tão pífia no hexagonal? Não, dessa maneira não. Eu nunca concordei com o projeto, Bebel, desde o começo. Eu sei que a maioria apoiou, eu não concordei porque eu acho que é muito garoto. E não é só questão de muito garoto, era pouca qualidade, muita aposta, pouca qualidade. Mas tudo bem, respeitei, já está feito, vamos acompanhar, estamos juntos e vamos torcer. Mas eu não esperava esse exagero de você chegar hoje na última posição. Aí disseram o seguinte, o negócio é classificar para o hexagonal, para não correr o risco que o Avaí correu. De rebaixar, né? E acabou. Eu disse, não, tudo bem, eu acho que dá para respeitar. Só que é muito pouco, é muito pobre. Por mais que o Criciúma esteja ainda numa situação de projeção, de projeto, você não pode apostar apenas nisso. Você precisa algo mais. Porque a cidade não está preparada. Eu conversei com o Raimundo Queiroz, que ele defendia isso muito fortemente. Tem que apostar, Raimundo, a cidade não está preparada para isso, a região não está preparada para isso, para alimentar e aceitar esse tipo de coisa. E nós não podemos mesmo disputar um campeonato catarinense todo na última posição, como está agora. Então, eu nunca concordei com o projeto por esses problemas, mas eu não imaginava que chegaria a esse ponto de E eu tomo como exemplo, e eu não quero aqui, com todo respeito ao Internacional de Lages, é um clube tradicional de Santa Catarina, apesar de não ser tradicional em termos de títulos, mas é um clube de expressão, né? Há muitos e muitos anos existe o Internacional de Lages que está retornando agora para a elite. Só que um clube da expressão do Criciúma, Joel, eu pego isso como exemplo, que em Santa Catarina é considerado um grande. Aliás, não tem como negar, é o mais vitorioso clube da história de Santa Catarina. Títulos nacionais, participações em competições internacionais, tudo bem. Como é que Criciúma, um clube desse porte, me passa um campeonato perdendo 3 partidas para o Internacional, que é um clube modesto que entrou no campeonato com o objetivo, não cair? A resposta é aquilo que a gente viu dentro de campo. Eu acho que, eu estava lembrando agora há pouco, há 3, 4 anos atrás, num jogo de Copa do Brasil, tinha o Guerron, do Atlético do Paraná, que fez 4 gols. Nem me fala. Então, aquela época foi o Guerron, esse ano está sendo o Inter, né? Nos 3 jogos. Só que o Inter, com toda essa limitação, ele dentro de campo se provou um time ajustado. Não o suficiente para... Eu não traria, porque já se criou uma campanha, traz uma bilha então, para cá, eu acho que não seria por aí. Mas dentro de campo se criou isso. Não é nem tanto mérito do adversário, como você falou, sem tirar os elogios do Internacional e até das outras equipes, mas o Criciúma foi abaixo de qualquer expectativa. Um time jovem que parecia um time aposentado, um time velho. Time de anciãos. Ninguém corre e quando corre machuca, então tem uma série de erros. Eu não vi nos adversários tanta qualidade assim, inclusive no Internacional, apesar que reconheço aquele time ajustado. Mas eu não vi nada também no Criciúma. Eu vi no Criciúma com problemas. Esse é o problema. E aí se cai tudo no Kleber Santana, toda a responsabilidade no Kleber Santana, no Luiz, é muito complicado. Eu acho que é como eu disse, não é só questão de garotos. Está errado o projeto. Não, se o garoto tem qualidade, ele vai jogar. E como deu tudo errado, tem gente boa no time que está tudo no mesmo saco, foi tudo pro... não presta nada, acabou. Então,
Esse projeto... Generalizou, né? Exatamente. E garotos que têm bola, razoavelmente, também não para titular, mas para compor o grupo, foram e estão sendo prejudicados. Estou todo mundo na mesma vala. Vamos ver a rodada do final de semana, os jogos desse final de semana? Campeonato Catarinense, o hexagonal, os 3 jogos serão realizados amanhã, Joel. Joinville e Figueirense, Inter e Chapecoense, Criciúma e Metropolitano. Esse jogo, Joinville e Figueirense, vai servir, na minha opinião, para definir os mandos de campo na final, né? Acho que essa é a lógica, né? E quase Joinville e Figueirense 3 vezes numa sequência. Isso não vai acontecer porque tem a última rodada, né? Porque Joinville e Figueirense vão para a final. O jogo do Inter de Lages, Inter e Chapecoense. Eu acho que o Chapecoense deve ter uma... Não, mas o Inter quer a vaga na Copa do Brasil, né? E a Série D também, né? É. Eu acho Série D. É difícil. E aqui é mais uma questão de torcida, né? Mas eu acho que o Metropolitano é favorito. Só para o pessoal já me questionaram, como é que o Inter quer vaga na Copa do Brasil? É porque é o seguinte, o Internacional ele quer essa 3ª posição no Campeonato Catarinense porque ele conquistaria a vaga. Porque o Campeonato Catarinense, o campeão, tem uma vaga na Copa do Brasil. Só que Chapecoense, ou melhor, Figueirense e Joinville já estão classificados pelo ranking. Não vão precisar da vaga de campeão. Chapecoense, idem. Então, desses times aí, Metropolitano e Inter, quem chegar na frente vai ganhar essa vaga, porque os outros já estão classificados pelo ranking. E a tendência é o Inter, né? A tendência é o Inter. Você já imaginou o Inter na Copa do Brasil? Pois é. É um feito, cara. Foi agora Brasil de Pelotas e Flamengo, parou a cidade, é a mesma coisa em Lages, se acontecer, independente do adversário. Vai pegar um clube grande, porque a primeira rodada é geralmente assim, né? Sim. Mas eu acho, Bebel, que o Internacional merece, pode soltar foguete, pode comemorar. Fez um campeonato acima da média. Todo mundo cravou, em boa parte, inclusive eu, que seria o saco de pancada. Eu achei que ia. Marcelinho Paraíba, você vai enganar aquele pessoal de lá. Vai pegar o dinheiro dos caras. Exatamente que nada, ele arrebentou em vários jogos, o Reinaldo. Ainda mais na primeira rodada, levou 5 da Chapecoense em Chapecó. Então, se confirmou o que a gente estava imaginando. Só que hoje tem tudo para ter uma vaga em Copa do Brasil, em Série D do Campeonato Brasileiro. E é muito bom que o futebol da Serra de Lages volte com essa força. Imagina agora, Guarani e Atlético de... Guarani e Marcílio Dias. Vão jogar cair, só ano que vem. Vão cair, vão jogar só ano que vem. Isso é muito rico pro futebol. O Inter de Lages pode comemorar. Verdade. Fala aí, quadrangular da morte, o Joel citou aí o Guarani. Bota aí pra mim a classificação do quadrangular. Rodada, perdão. Tá aí, ó. Guarani e Marcílio Dias. Tudo hoje, são hoje esses jogos, né? Guarani e Marcílio. E o Atlético de Ibirama e Avaí. A classificação também, Júnior, por gentileza, só pra gente finalizar aqui o quadrangular da morte. Avaí e Atlético de Ibirama 9 pontos, Guarani e Marcílio 6. Aí o pessoal fala, mas peraí, se o Guarani e o Marcílio ganhar, pode cair Avaí. Não, mas é o seguinte, Avaí e Atlético de Ibirama jogam. É o confronto. É o confronto, ou seja, aquele 0-0, né? E um churrasco depois do jogo. Depois do jogo, ninguém mais cai. É verdade. Então caiu, o Marcílio caiu de novo. Eu também acho. O velho marinheiro. Marcílio e Guarani, lá do Renato Silveira. E o Avaí correu riscos no começo, riscos reais, tanto que teve a troca de treinador. E só que é difícil você imaginar um Avaí na Série B nessa situação, né? Por mais que o futebol do Avaí era muito pobre. Mesmo se caísse, eu acho que não jogava, João. Pode ser, ia ter alguma situação. Foi assim com a Chapecoense, não ia ser com o Avaí. Ainda mais lá de Florianópolis. É verdade. Mas eu acho o seguinte, isso prova, isso serviu muito para o torcedor do Criciúma dizer o seguinte, se está ruim para nós, imagina para eles, né? Estão correndo risco. É o consolo. Mas daí o pessoal do Avaí fala, não, mas agora eu tenho Série A. Até Série A. Para ver como está desigual, né? O Avaí vai para uma Série A e correu riscos de rebaixamento, por mais que tenha essa questão de dificilmente haveria alguma coisa para mudar o quadro. Mas no começo, eu fiquei meio preocupado. Achei que o Avaí estava num caminho de se complicar. E a gente nota que o Avaí não é só uma crise dentro de campo, é uma crise institucional. E isso ficou evidenciado naquele caso medonho da escalação de um jogador sem contrato, né? E eu transmiti muitos jogos do Avaí ano passado, especialmente porque chocava muitos jogos do Figueirense com o Criciúma, fazia o Criciúma e ficava com o Avaí em Florianópolis. E é deprimente, era 1.000 torcedores, 1.500. Na ressacada, jogos do Série B, 9h50 da noite. O Avaí, tanto o Figueirense, agora mudou pela questão de Série A. Mas ano passado, apanharam do Criciúma em relação ao público de forma intensa. Era um clima de jogo pesado, como foi no Criciúma agora, no último jogo com o Figueirense. Então o problema do Avaí é até mais grave. Ele precisa resgatar o torcedor que estava de saco cheio em função das péssimas campanhas, e o Figueirense também. Então eu acho que agora a Série A é a grande oportunidade do tanto Avaí e Figueirense
apresentarem boas campanhas e tentar trazer de volta o torcedor. Problema que espero que o Criciúma não tenha daqui para frente. Vamos sofrer mais um pouquinho então. Roda o VT de Internacional 2, Criciúma 0. Pela terceira vez no Campeonato Catarinense de 2015, o Criciúma perdeu para o Internacional de Lages. O tricolor entrou em campo já sem nenhuma chance de conquistar vaga na final da competição. E mais uma vez foi presa fácil para o Leão Baio. O primeiro gol do jogo foi anotado aos 5 minutos do segundo tempo por Reinaldo. Internacional 1-0. Nos acréscimos, Gustavo fechou o caixão Carvoeiro. Final, Internacional de Lages 2, Criciúma 0. O Criciúma até segurou, Joel, no primeiro tempo, mas depois você viu os gols, né? Os caras chegavam sozinhos. Primeiro gol bateram uma falta rápido, o Inter bateu uma falta rápido, o Criciúma desatento. É aquele clima de fim de feira, né? Clima de fim de feira, não tem... Só que é o seguinte, eu acho que aconteceu já um erro de escalação, você usar 3, 4 volantes num jogo como esse, não precisa, né? Você não vai ganhar mais nada, não vai perder mais nada. Se perder mais um jogo, perdemos no jogo e ninguém vai... E acabou. Então acho que ali, joga tudo pra cima e investe numa... Eu me decepcionei muito com o Luizinho Vieira, viu, Bebel? O técnico do Criciúma. Eu imaginei que por mais que nós tínhamos uma falta de qualidade, o técnico precisa mostrar alguma coisa. Você não vê uma jogada ensaiada no Criciúma, você não vê uma cobrança de falta, você vê o Lucas, se tem 30 fotos no jogo, ele vai bater as 30, e as 30 estão saindo errado. Se tinha Kleber Santana na equipe. Por que o Kleber não bate falta no time? Não sei. E eu acho que isso era uma situação do Luizinho Vieira, né, comandar. O Kleber Santana era o capitão, eu vejo liderança mais no goleiro do Luiz do que no próprio Kleber Santana. Parece que ele não tá afim, né, cara? É muito frio, ele é um jogador frio, né? Ele tem muita qualidade, mas ele é um jogador frio. Eu acho que o Luiz serve até, ele coloca mais para fora essa questão de guerra, de chamar o jogador pro grupo. Então teve muitos erros do Criciúma, nos quais o treinador foi ocupado, na minha ótica. Eu preferia que esse jogo de quarta-feira, que a gente viu agora aí, fosse o último no campeonato, que nem tivesse jogo amanhã, nem depois, e viesse logo essa Série B do Brasileiro. Porque é difícil, até analisar um jogo desse é complicado. Você vê jogadores, tinha jogador com luva, meu. Tava 16 graus a temperatura. Turma de Lages Rio, né? Luva, porque 16 para eles é verão, né? Se vão jogar no inverno... Não, se vende para a Europa, desmaia, Vou te contar. Então é difícil, teve muitos erros. Acho que faltou muita coisa no futebol, né? Especificamente no Campeonato Catarinense. Inclusive comando de vestiário. Essa questão de luvinha aí, eu vou te dizer, né? Tira essa luva antes de entrar em campo, rapaz. Tira, vai jogar, rapaz. Se é um Edson Gaúcho, não deixa entrar, Não deixa. Com 16 graus de luva, se ele for jogar na Rússia, nós vamos quebrar, né? Fazer o quê, cara? Esse Joel, vou te contar. Mas, não ficou nisso, não. Esse jogo contra o Inter foi na quarta. Na quinta, o presidente Antenor Angeloni convocou a imprensa para uma entrevista coletiva. E quando o Antenor chama a galera para uma entrevista, sempre sai pérolas. Confere aí. O presidente do clube veio com a intenção de esclarecer todos os últimos questionamentos que vêm ocorrendo na mídia em geral. E a principal, a procura pelo treinador que deve assumir a equipe para o Brasileiro. A direção do Criciúma está no Rio de Janeiro, tentando negociar com um novo comandante tricolor. Então, o que eles fizeram? Eles escolheram 12 treinadores. Desses 12 treinadores, eles foram selecionando, ficaram em 4. Pegaram e entrevistaram os 4. E agora foi escolhido o primeiro, não fechou, pode ser até melhor o segundo. O que ele tem? Um bom trabalho? Já tem trabalho por aí, né? Fez um trabalho bom no ano passado. E tem outros trabalhos, enfim, o pessoal conhece ele. A direção de futebol do Criciúma também pode ganhar um reforço importante, Luiz Felipe Ximenes. Mas esta contratação só será confirmada depois do dia 15. Quem está trabalhando, nos dando uma grande mão, é o Ximenes. Nós estamos aí bem assim influídos para trazê-lo. Mas ele disse que tem um programa com o Neymar lá nos Estados Unidos, se der certo ele tem que ir para lá.
Outra crítica que vem incomodando a direção é a rejeição da torcida com Cláudio Gomes. O presidente afirmou que ele permanece no Tigre. E se o diretor comercial e de marketing sair, o presidente afirma que também sai, assim como toda a direção. Olha, todo o meu planejamento está baseado no trabalho do Cláudio. Vamos dizer, não é que ele está escolhendo como fazer o futebol ou não, mas ele é a pessoa que me ajuda. E se ele não fica, eu não sei o que fazer. Então, se o Cláudio vai sair, eu também vou, porque não tem com quem trabalhar. Então, não adianta insistir mais em Cláudio, ele vai ficar. O que vamos fazer? Temos o planejamento deste ano, se não der certo, vai Cláudio, vai eu, vai todo mundo embora. E deixou claro que a principal missão do Cláudio é em negociar com os contratados. Porque se nós ficarmos assim, nós vamos correr o risco de cair para a Série C. Então, eu pensei muito porque todo mundo tem conhecimento dessa crise brasileira, é bem violenta. Você vê que o Angeloni nunca foi atingido, mas com essa foi. Então, a gente não, vamos dizer, não tem dinheiro. E se nós fizermos uma pequena tentativa de querer subir, nós vamos ter que aportar mais 5 milhões de reais. Aí eu gostaria de saber se os sabidos que sabem tudo, têm alguma orientação para me dar para ir buscar esses 5 milhões de reais. Diante das críticas da mídia que acontecem o tempo todo em cima do clube, já que o time é o amor da cidade. O presidente lamenta, mas se nada que for feito der certo, ele vai ter que largar a presidência do clube. Mas eu tinha vontade de largar. Essa é a minha vontade, eu não tenho mais vontade de tocar, porque é muito criticado, muito sacrificado, sabe? A gente cansa, levar pau todo dia desse jeito é cansativo, né? Como domingo, né? Chegaram quase a não me agredir, mas verbalmente agredir, a gente se sente magoado por tudo que fez, né? Será que nós não fizemos nada aqui? Nada? Que é isso? Que é isso? Ninguém faria o que eu fiz aqui nesses 5 anos. Ninguém faria. Eu gosto do presidente Antenor Angeloni, mas as entrevistas deles, ele não ajuda muito nas entrevistas. Sempre né? tem pérolas, né? Na verdade é o seguinte, o que ele falou no final ali é verdade. Eu também acho que ninguém faria o que ele fez em 5 anos. Eu penso, Bebê, um pouco diferente. Eu sei que tem coisas que até poderia ser uma assessoria para o presidente. Essa questão que você falou agora há pouco, dos 3 jogadores na seleção, né? Para que falar aquilo? Não precisa, entre outras coisas. Só que o presidente tem uma característica. Eu acho que o que ele falou, boa parte da torcida queria ouvir. Ele falou que vai investir mais 5 milhões que não estavam programados. Vai voltar a investir pesado na Série B, para retornar à Série A. Mudou o discurso. Só que ele coloca daquele jeito dele, simples, não com intensidade, né? Batendo na mesa. Eu canso de ver aí presidente fazendo um monte de papagaiada, dando discurso, fala muito bonito, mas chega na hora, nada. Então eu acho que o presidente ele tem a sua característica. Acho também um exagero, acho que existe um pouco de exagero, inclusive do torcedor, de tanta cobrança. Falando bem no popular, se está ruim com ele, imagina sem. Eu não posso admitir, em hipótese alguma, algo que eu já estou vendo, estou lendo, especialmente em redes sociais de torcedor, defender a saída do presidente. Nunca vou defender a saída do presidente Angeloni. Acho que o que ele fez pro Criciúma... Mas ele mostrou que está cansado, hein? Está cansado, e tem gente levando na brincadeira isso. Porque depois da entrevista, eu estava lá, acompanhei com a Morgana aqui da TV, depois nós conversamos fora do ar, ele realmente está cansado, tem gente, não vai largar nunca. Vai largar sim. E tem momento, vai ficar levando pau toda hora, crítica toda hora, vai largar. Eu concordei com a maioria das coisas que o presidente falou, concordei, porque o problema nosso hoje... da torcida, eu digo, de parte da imprensa, é que está sempre aqui, ó, olhando só o agora. A única não vê o passado e também não projeta o futuro. Eu prefiro cair para... Tomara que não aconteça, né? E se aconteceu, é o de pior. Mas eu prefiro cair para a Série C com o Angeloni do que cair com outro presidente, porque eu sei que vai voltar depois com estrutura. Tá errado? Tá. Nós estávamos falando isso até agora. Tá errado, o futebol tá errado, tem coisa que errou. Mas tem perseguição, tem que mudar o disco. O problema aqui na nossa região é a questão de preferência. Por exemplo, eu gostaria de ver o PC Guzmão no Criciúma, mas veio o Moacir Júnior.
Então agora está errado, porque o Criciúma não fez o que eu penso, ou o que o torcedor pensa. Não é assim, o clube tem as suas convicções e cabe a gente respeitar. Eu posso até não concordar, mas não vou ficar... É o que eu falei agora, eu nunca concordei com o projeto, mas fui junto porque é o que me cabe. Então, o poder do Criciúma na nossa região é muito forte, para tanto negativismo, tanta crítica. Que ele erra ali, aqui, isso é problema. Ah, o Cláudio... Esquece o Cláudio Gomes, é preferência do homem e acabou, não tem mais o que se discutir. Agora, se não ficar aqui até dezembro dizendo que está tudo errado, aí ele vai largar mesmo, né? E você acha que existe essa possibilidade real do presidente? Tem, existe. Pelo que eu sinto, não agora, mas no final, mas se continuar isso, esse clima de terrorismo, de guerra, o que nós vimos no jogo com o Figueirense foi algo terrível. Eu saí do estádio muito triste com isso. A bola rolando, você olha lá para a esquerda, está todo mundo, inclusive a própria torcida dos Tigres. Só que é importante dizer o seguinte, Bebel, isso é uma minoria que tem alguma influência, mas acaba contaminando o negócio. Eu conversei com torcedores da torcida dos Tigres, a torcida está dividida, está rachada, porque aqueles episódios do jogo quarta-feira, do jogo com o Figueirense, não era de concordância de todo mundo, aplaudir Argel, vaiar Cláudio Gomes, levar faixa, ficar o primeiro tempo inteiro fora do estádio, levando chuva ainda, porque choveu o domingo inteiro. Isso não era 100% da torcida. Muita gente não queria. Então acabou tendo essa divisão. Teve gente que deixou o cargo, tinha um cargo lá de gerente, de liderança da torcida, acabou saindo. Então precisa mais de calma. Eu acho que o futebol é resultado, mas a gente precisa ver mais do que os nossos olhos querem. Não posso só ver, o que eu vou olhar de passado? Só essa derrota para o Inter? O que eu vou olhar de futuro? Só o jogo metropolitano? Não, você tem que ver um todo. Eu sei que o presidente fala muito em estrutura, em CT, estádio, obra, tudo maravilhoso, e a gente precisa reconhecer isso. Ele gosta disso, né? Gosta, porque funcionou isso deu sucesso. O futebol não. E querendo ou não, o futebol é a bola na rede ali, não tem outro jeito. Só que precisa ter um pouco mais de calma. O presidente não está no Criciúma para ganhar dinheiro. Olha, eu não sou advogado do presidente, nem tenho procuração para isso. Mas como locutor, como torcedor, como cidadão de Criciúma, o Criciúma vai bem, vai tudo muito bem, vai rádio, vai televisão, vai torcedor, vai comércio. Então é muita negatividade, eu acho isso. Eu acho que tem que reclamar? Tem que protestar? Tem, é um direito do torcedor. Rasgar carteirinha, presidente cego, isso aí é um grande exagero, uma grande bobagem e até uma falta de respeito com um cara que tem sucesso como tem o presidente. Legal. Vamos falar do jogo de amanhã, rapaz. Metropolitano, Luizinho quebrou a cabeça para montar o time que está esfacelado para tentar a primeira vitória no hexagonal. Confere aí. O Campeonato Catarinense está chegando na reta final e este é o último jogo em casa pelo estadual. A intenção para tentar minimizar esta má campanha do Tigre é dar pelo menos uma vitória para o torcedor tricolor. A gente precisa vencer o jogo, né? Então, a produção está muito abaixo do que a gente trabalhou, do que a gente quer, né? Mas principalmente pela honra do clube de poder fazer um bom jogo, de criar situações para a gente chegar melhor à frente, e acima de tudo, como você falou, é o último jogo em casa, procurar vencer a partida, porque é o que a gente vai se planejar e que principalmente que todos querem. O comandante tricolor sabe que vai ser substituído nos próximos dias pelo técnico Moacir Júnior, já que está confirmado segundo o site oficial do clube. Luizinho afirma que deve permanecer na comissão técnica, mas ainda não conversou com a direção do Criciúma sobre esta situação. Eu sou funcionário do clube, né? Eu gosto do... Eu devo toda a minha vida eu devo ao Criciúma. Então eu sempre vou trabalhar muito a isso pelo clube, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer para poder, principalmente com essa camisa, de poder trabalhar e bem, né? Sempre pensando no coletivo, no ponto final, né? Seria fácil pensar agora em um atleta A ou B para esse momento, né? Então, por isso eu gostei muito de poder executar esse projeto, porque indiferente das críticas, eu estou trabalhando para poder colocar atletas no futuro do clube. Então, isso me dá muito prazer, porque eu sei que eles vão dar retorno para o clube. E agora é isso, é ter tranquilidade, esse momento de transição, de a gente montar um grupo muito forte, né? Comissão técnica, atletas, a diretoria, enfim. Aliado a isso, a busca incessante por resultados, porque aí o torcedor vai retornar e vai nos empurrar para poder fazer um bom Campeonato Brasileiro. E quem achou que não teria como piorar?
Aí vai uma informação, tem sim. Luizinho no último duelo perdeu mais atletas e se a situação já estava complicada com o número de desfalques, agora mesmo piorou muito para definir a equipe que vai entrar em campo. A gente não conseguiu colocar o Paulo Sérgio a tempo, a gente perdeu o Dudu que chegou, enfim. Os reforços que a gente teria também, a gente não conseguiu colocar a tempo e ao contrário, a gente perdeu peças importantes, principalmente na reta final agora da competição, e por isso um prejuízo enorme, principalmente em reposição do que a gente se planeja para o jogo, de ter uma sustentação melhor ainda para poder chegar, logicamente, sempre às vitórias nesses jogos. Seu Luizinho Vieira, dias contados no comando do Criciúma. Eu fiquei preocupado com uma situação, Joel. O Antenor disse que o Luizinho vai ser o auxiliar e o Wilson. O Wilson deve retornar para a base. Bom. Pelo menos na hora da coletiva, o presidente ou fora do WhatsApp, a gente não sabe ainda, vão achar alguma situação. Mas não vão tirar o Wilson? Eu acho que não, acredito que não, né? E o Luizinho, porque na verdade é o seguinte, o Moacir Júnior já vem com auxiliar, então ele vai fazer essa função. Vai ser aquele do clube, né? Auxiliar do clube, né? Do clube. Só que, cada um, né? Eu acho que o Luizinho encarou como uma grande oportunidade, também poderia dar certo. Não deu, né? Diferente do Silvio Criciúma, que se arriscou, eu quero ser técnico de futebol. Não deu certo no Criciúma, ele foi pro Ibirama. Com todo respeito ao Ibirama, mas encarou. Agora está fazendo, inclusive, uma boa campanha no futebol de Minas, né? Não, é Goiás. De Goiás, perdão. Ele tem nome lá, jogou muito tempo no Goiás. De Minas é o nosso Mauro Júnior que chegou agora. Que foi muito bem elogiado pelo Evandro Guimarães. Que conhece o trabalho dele. Conhece, está lá no América Mineiro. Então vamos torcer, né? É a expectativa. Não é aquela que eu falei agora há pouco, questão de preferência. Eu também não me enchei os olhos. Só que eu não vou ficar agora perseguindo o cara porque não era da minha preferência. Agora, ele tem perfil de Série B. Então não adianta trazer um figurão aqui, de Série A, para um campeonato de Série B. E eu acho que essa linha de raciocínio tem que ser seguida, inclusive, para jogadores. Tem que trazer jogadores de Série B, que vão jogar a Série B, que começa daqui a 26 dias. Né? É verdade. Campeonato Catarinense, para fechar, eu tenho os gols da vitória do Joinville em cima da Chapecoense. Esse jogo aí matou a Chapecoense, né? O primeiro gol, olha lá, o zagueirão estilo Joel Bernardo, comeu mosca, olha lá. E o Thiago Luiz, né, o nome desse rapaz, já jogou na Chapecoense, foi preterido lá, e o cara fez o gol na Arena Condá. Foi um jogão, hein? Você viu o jogo? Vi, foi um jogão, depois do jogo do Criciúma... Olha esse gol aí, Joel. Que golaço. Esse é bom de fazer e bom de narrar esse jogo aí. Um gol desse aí. o gol bom de narrar? Bom de narrar. Bota emoção num gol desse. Tem gol ruim de narrar, né? Ele bate e rebate na área, tu não vê quem fez, entrou e é gol, né? Tem gol feio, né, cara? Tem gol feio. Aquele gol do Souza contra a Chapecoense na Arena Condá o ano passado foi feio, né? Ele foi cabecear, caiu sentado e a bola entrou, quase nem tocou na rede. Pode ter sido decisivo, mas feio, né? Foi medonho aquele gol. Mas esse jogo da Chapecoense foi um jogão. Eu não sei, na verdade, se foi um jogo tão bom assim, ou se estava tão impressionado com o péssimo jogo que foi com o time internacional. Eu acho que foi isso. Aí você vai ver o jogo das 10 horas, acho que foi isso. Intervalo e daqui a pouco a gente volta falando de Libertadores da América. Não sai daí. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. No mundo, tudo está conectado. E nos dias de hoje, ainda mais. E quando você pensa no seu futuro, logo vincula com uma boa colocação no mercado de trabalho. Por isso, só quem tem alto índice de empregabilidade, laboratórios de última geração e é a melhor instituição de ensino superior do sul de Santa Catarina, pode conectar você ao sucesso. Vestibular SATIC 2015. Inscrições até 8 de maio pelo portal satic.com. Faculdade SATIC, seu maior vínculo com o futuro. Felipão acaba de lançar o seu mais novo CD, Abençoado. Ele faz o vento sossegar, ele é quem faz meu coração se acalmar. 13
e faixas de muita adoração, ritmo e celebração a Deus. Chegou o Abençoado, o novo álbum de Felipão. Mais um lançamento Graça Music. A Graça Editorial acaba de trazer mais um lançamento para você. Guerreiros de Joelhos. Um livro que ajudará você a descobrir o verdadeiro poder da oração. Um guia de como vencer batalhas espirituais e receber as promessas de Deus em sua vida. Guerreiros de Joelhos, vencendo suas batalhas por meio da oração. Já nas lojas. Mas esse programa é legal que a gente acaba relembrando umas histórias do passado aí, né? E a gente acaba se divertindo. Vamos falar de Taça Libertadores da América? A gente já falou bastante do Criciúma. Nós tivemos 2 brasileiros em campo no meio da semana pela Libertadores e os brasileiros de Minas Gerais. Vamos conferir, deixa eu ver o que eu tenho aqui primeiro. Atlético Mineiro, Juninho, pode soltar aí os gols do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que venceu o Santa Fé da Colômbia, o Atlético que tinha perdido 2, seguida, e corria risco de ficar fora da fase eliminatória, do mata-mata, da Libertadores, recuperou legal em cima do Santa Fé da Colômbia, que é ainda o líder do grupo. Acho que o Atlético embalou e não corre mais risco de ficar de fora da próxima fase, né, João? Agora não. Nesse momento não, mas no começo fez uma situação contrária, porque ele estava se destacando no Campeonato Mineiro, né? E na Libertadores tendo um sério problema. Aliás, o futebol brasileiro, ano passado e esse ano, apesar que ainda é um ano de... Está começando a competição, aquele cruzamento, aquele confronto direto, mas o futebol brasileiro ainda não se encaixou legal na Libertadores da América. Nem o Corinthians? Não, eu acho que o Corinthians é o melhor time. É a exceção. Eu acho que aí é uma exceção. Eu digo naquela... Inclusive, baseando no ano passado, né? Eu acho que os nossos concorrentes diretos aí da Libertadores estão crescendo e nós estamos perdendo força. O Corinthians, disse bem, é uma exceção. É uma exceção. Você acha que o ano passado o Brasil, depois de muito tempo, não teve um representante na final? Isso. E o São Lourenço acabou sendo campeão. Você acha que esse ano... Quem seria o brasileiro postulante a conquistar o título? Só o Corinthians? No momento eu vejo só o Corinthians. Nem o próprio Inter? Olha, o Inter é um time de altos e baixos, né? Inclusive agora, para conseguir no Gauchão, teve problema de classificação. Pênalti mandrake. Tanto o Inter como o Grêmio. Eu vejo uma semelhança muito forte do ano passado para esse ano, com a exceção realmente do Corinthians. Eu não estou vendo um grande destaque. E vejo a cada ano um acréscimo do futebol de fora. Aqui, futebol sul-americano, nem estou falando de Europa, que é a Libertadores da América. Isso não é bom, né? Você vê o São Lourenço da Argentina campeão por mais que tenha a sua história, a sua qualidade. Mas eu estou meio decepcionado até agora na Libertadores da América. Que é uma competição, Bebel, que eu acho espetacular. Tu gosta da Libertadores? Gosto, só que eu acho que os clubes já acharam isso. Ela está perdendo força. Por quê? Não sei se é em função de resultados, mas me parece que ela está perdendo força. Você fala, bom, Libertadores da América, Grêmio e Boca, La Bombonera, é um espetáculo, né? Estético, inclusive. Agora, eu acho que está perdendo força. Não sei se é uma preferência por Copa do Brasil, em função daquela mudança de regulamento, apesar que financeiramente nem se compara, né? Nem se compara. O que você vai ganhar na Libertadores do que você vai ganhar na Copa do Brasil. E o crédito, né, que a Libertadores te dá de disputar o Mundial, né? Eu acho que isso outro universo, né? Outro universo. Mas eu acho que poderia dar uma importância um pouco mais à Libertadores. Eu gostava da Libertadores quando se falava em jogo para baixo. Você ia jogar no Uruguai, você tinha que ser corajoso para jogar no Uruguai. Eu acho que essa mística da Libertadores, eu acho que perdeu um pouco mesmo. É a mesma história da Copa do Brasil, né? Com as proporções... por exemplo, se eu for jogar no Rio Branco, no Espírito Santo, então é uma diferença, é um outro universo. E a Libertadores tinha esse charme. É isso que eu estou falando. Está perdendo esse charme. Não sei se para nós, no futebol brasileiro, em contrapartida para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, está aumentando. E eu acho que tem a ver com os resultados que nós estamos acompanhando de campo. Mas o Corinthians é sério candidato a se dar bem, sim. Legal. Vamos para o outro brasileiro, o Cruzeiro. O Cruzeiro o Cruzeiro bicampeão brasileiro, eu sempre acho. Agora, esse ano, o Cruzeiro vai arrebentar na Libertadores. Só que chega na Libertadores, acho que sei lá, rapaz, pode soltar os gols do Cruzeiro, não sei se é característica do time. Mas o Cruzeiro se deu bem aí contra o Mineiros, lá da Venezuela. Olha o primeiro gol. De bike, hein, João? Golaço, hein? De bike, completa, né? Não foi nem uma meia. Mas também contra o Mineiros Guaiana, né? Com todo respeito. Que uniforme também, hein?
Pois é, parecem os caras da duplicação da BR-101, né? Caneta marca-texto, né? Aquele caneta marca-texto. Aí o Leandro Damião, Golaço. que quando jogava no Atlético de Ibirama era o Leandrão, lembra? Leandrão. E aí o Rampinelli não quis contratá-lo. Coisas do futebol, né? Poderia ter contratado, não contratou. Achou outro jogador. Foi o Rampinelli que não quis, né? Na época tinha eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele depois de um jogo lá em Ibirama. E eu perguntei, e o Leandrão aí, tá vindo pro Criciúma? Não, nós temos na época o Kempis, né, que estava muito bem. E tinha um outro jogo, acho que era o Zulu, centroavante do Criciúma, que estava fazendo bastante gols também. Fez vários gols lá em Juazeiro do Norte, uma vitória contra o Icasa. Não, ele teve um jogo contra o Tubarão que ele fez 4 gols, eu acho. Lá foi 6-1, Copa do Brasil. Tu foi nesse jogo? Foi. Pois é, e aí o Rampinelli disse, não, eu acho que o nosso ataque tá legal, enfim, mas eu acho que são situações, não dá para dizer, o Rampinelli segue, nada a ver, né? Não, é do jogo, Uhum. Agora, não, mas é importante essa lembrança porque tem um problema, sai um diretor de futebol do Criciúma, chama o Rampinelli, pô, deu, né, acabou com esse negócio, né? O cara Rampinelli também eu acho que não quer mais, Não né? quer, ou se, eu quero, mas tem que sair 3. Primeiro que eu acho muito delicado esse negócio de... eu vou trabalhar em tua empresa, mas... Eu vou lá na Marconi, mas o João tem que sair. Tem que sair. Nós estamos falando de pessoas, né, cara? Não de objetos. É um negócio meio complicado. Eu já não concordo com essa parte. E tem que parar com isso de Rampinelli. Já foi, acabou. E no intervalo eu estava lembrando essa lembrança. A minha preocupação de, Angeloni largou. Eu acho que não tem mais como aquele modelo como o Moacir Fernandes fazia. Que deu quantos resultados? Que o Cascão fazia. Aquilo, eu acho que hoje não ia funcionar mais. Por uma série de questões econômicas. Hoje você não tem mais aquele amor de, eu vou dar 50 mil para o Cristiano para ajudar. Primeiro tem que parar com esse negócio de ajudar. Então é por isso que eu lembro bem para o torcedor. Esse negócio de, se sair tem gente que pega. Tem, claro que tem. Ainda mais agora que está tudo certinho, não tem dívida, tudo em dia. Mas eu quero saber o seguinte, vai funcionar aquele modelo de se reunir? Primeiro que não vai ser um que vai pegar, vai ser 5, 6, um conselho. Mas eu nem vou falar disso porque não vai largar e essa hipótese aí tem que ser descartada. Tá bom. Deixa eu voltar a falar do Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro tá dentro? Tá próximo, né? Tá próximo. Agora é o seguinte... Mas por que o Cruzeiro chega na Libertadores é um time comum? Quando se fala da Libertadores, eu sempre dei crédito ao Grêmio e o Inter. Porque eu acho que eles têm um modelo, até cultural, muito semelhante aos adversários. A Venezuela, Paraguai, até é cultural mesmo. O Cruzeiro já fez boas campanhas, né? Já foi campeão, inclusive. Mas esse último jogo ganhou porque, pelo que eu vi também já anteriormente, o adversário não apresentou nada, né? Esse time da Venezuela. O time da Venezuela. Lá os caras gostam de beisebol. Pelo investimento, né, Bebel? O Cruzeiro tem obrigação de chegar, porque investiu. Uhum. É o atual campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. Eu acho que pode chegar. Está abaixo do Corinthians, mas eu tenho dúvida. Se fosse para apostar, apostaria que chegasse. Agora, o futebol é legal. Porque o futebol ele não é só aquela questão de montar um time. Você vê que são características. O Cruzeiro realmente ele não tem aquela característica de Libertadores, de brigar, de carrinho, de porrada. O Cruzeiro é aquele time ali e deu, né? Vai tocando a bola, vai cozinhando o jogo. E às vezes esse tipo de jogo não é muito aceito ou não se dá muito bem na Libertadores. Eu vejo o futebol da Libertadores essa referência, essa característica sul-americana, de pegada, de falta, de estádio lotado, do torcedor no alambrado. A gente vê isso muito na Argentina, que não é o que o Cruzeiro faz. O que o São Paulo tenta fazer em alguns momentos não consegue, na outra Libertadores, o que o Corinthians não está fazendo. O Corinthians é um time leve, um time de toque de bola, um time de qualidade. É por isso que apesar dessa oscilação que tem o Internacional, e quando o Grêmio estava, eu vejo muito essa raça gaúcha que é pregada, eu vejo muito essa característica muito forte na Libertadores da América. Mas o Cruzeiro não tem isso. Eu acho que o Cruzeiro também é um time mais de qualidade, de toque de bola, de um futebol leve. Só que na Libertadores isso nem sempre funciona, né? Legal. Libertadores da América passando a régua e daqui a pouco a gente volta. A gente já está um pouquinho atrasado para finalizar o programa. Tem aqui alguns resultados da Fórmula 1. Não sai daí. É o Esporte em Questão na TV Primavera que volta já já. Pois bem, gente amiga, domingo agora é a Santa Ceia do Senhor, domingo dia 12. É o dia em que todas as congregações da Internacional da Graça mobilizam naquele propósito de a cada tempo, a cada segundo do culto, aproximar a alma e o coração a Deus na Santa Comunhão.
É o dia, você observa imagens dramatizadas aí do outro lado, é o dia do partir do pão, é o dia de beber do cálice contendo o suco da uva, que é um propósito da Santa Ceia do Senhor. Amigo, é importante. A Bíblia que ensina aquele que não comer do meu pão, ou do meu corpo, ou não beber, esse não tem parte comigo. Nós somos obedientes a Cristo e Ele ordenou que repetíssemos o hábito até que Ele voltasse. Nós estamos saindo agora da Semana Santa e bem sabemos o quanto Ele trabalhou por nós e foi morto, morte de cruz, para que hoje pudéssemos louvá-lo e bendizê-lo. Dia 12 agora é a Santa Comunhão, é a Santa Ceia, e aqui na Próspera eu virei e receberei o parceiro Narciso, que é o arpista. Ele louvará a Deus conosco com o seu instrumento harpa e ainda com hinos da harpa. Isso em 2 horários, 8 da manhã e 7 horas da noite. Vai ser espetacular. Esteja conosco na Miguel Patrício de Souza, 300, bairro Próspera. Que o Senhor nos abençoe. No mundo, tudo está conectado. E nos dias de hoje, ainda mais. E quando você pensa no seu futuro, logo vincula com uma boa colocação no mercado de trabalho. Por isso, só quem tem alto índice de empregabilidade, laboratórios de última geração e é a melhor instituição de ensino superior do sul de Santa Catarina, pode conectar você ao sucesso. Vestibular SATIC 2015. Inscrições até 8 de maio pelo portal satic.com. Faculdade SATIC, seu maior vínculo com o futuro. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. A Graça de Deus está em Criciúma, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Sábado é o Dia da Juventude, Movimento Jovem, às 19h30. E no domingo, Dia de Louvar e Adorar a Deus, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao terminal de ônibus do bairro Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus, é a casa de Deus em Criciúma. Legal, voltando para finalizar aqui o nosso esporte em questão, rapidinho, temos pouco menos aí de 3 minutos. Fórmula 1, né? Infelizmente a gente não conseguiu ainda imagens, a emissora que detém os direitos de imagem aqui no Brasil realizou a transmissão durante a madrugada e ainda não disponibilizou para as outras emissoras, né? Enfim, é um direito deles, eles pagaram pelos direitos de imagem, enfim, tudo bem. Lewis Hamilton, para variar, vai ser o pole. 1:35.782. O Rosberg da Mercedes é o segundo. 1:35.824 foi apertado. O Sebastian Vettel da Ferrari, 1:36.687. E o Massa, boa notícia, quarto colocado com 1:36.954. O outro brasileiro, Felipe Nasser, da Sauber, vai largar em nono, entrou no Q3, né? Que é a parte final do treino, com 1:38.067. Mas mesmo assim a gente não consegue visualizar aqui o Massa com chance de brigar por vitória ainda, né? Quarto colocado e nono. O Felipe... Os dois Filipes, né? Quarto e nono. Quarto e nono. Mas acho que é a melhor posição do Nasser? Do Nasser, né? Até agora, sim, né? sim. Primeira vez que ele entrou no Q3, né? Eu acompanho, Bebel, com toda sinceridade, um pouco à distância a Fórmula 1 no sentido de torcida. Eu acompanho como noticiário e tal. É na China, né? Vai ser na China. E a madrugada, o que é? 2, 3 da manhã? 3 da manhã. 3 da manhã. Mas eu acho que esse Eu não vou acordar para ver. Eu dificilmente também. Mas é uma questão de torcida com o acréscimo do Nasser esse ano, né? Agora, o que me chama a atenção, Joel, nosso tempo aí, você é de 86, você 86. disse, né? Eu sou um pouquinho mais velho e nós somos da geração Senna, né? Isso. E a gente viu o Ayrton Senna ganhar muito com um carro chamado McLaren.
Aí você vê a McLaren aqui, ó, 17ª e 18ª posição, com Jason Button e Fernando Alonso. O que está acontecendo, hein, cara? É difícil. Acho que falta de braço, né? Eu acho que não. Será que não? O Fernando Alonso não tem braço, será? Bicampeão do mundo? Problema do carro. Eu acho que é carro. Carro ruim demais. Mas eu vou te contar aqui, queda, né? Queda demais, vertiginosa. 17ª e 18ª posição. 3 da manhã tem o Grande Prêmio da China. Sabe quem foi o primeiro vencedor do Grande Prêmio da China? Essa vai ficar no currículo dele. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello. Que isso, hein? Que coisa, hein? Ganhou na China, no outro lado do mundo, hein? 2004, ganhou na China, ninguém estava vendo a corrida aqui no Brasil. Faz parte, né? Joel, um abraço, meu velho. Parceiro, valeu, obrigado pelo convite. Rádio Marconi amanhã. Rádio Marconi, 6h30, Criciúma Metropolitano. O que vai acontecer no jogo, não sei. Vamos tentar fazer uma boa transmissão, né? Eu vou aqui dizer, rapaz, tu vai narrar a primeira vitória do Criciúma no hexagonal. Tomara, né? Chega de gol deles, né? Chega de gol deles. Muito gol deles. Vamos torcer, vamos torcer. Obrigado, Joelzão, parceiraço. Um Esporte em Questão volta próximo sábado aqui na TV Primavera. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.